Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Tínhamos ido a um barzinho com alguns amigos do meu namorado, um pessoal que eu, inclusive, já conhecia. Tínhamos saído juntos algumas outras vezes. Pelas tantas, eu fui até o toalete, só que distraída, esqueci de levar minha bolsa junto. Eu gostava de dar uma retocada no batom quando ia ao toalete, por isso voltei para buscar a bolsa lá na mesa. Olha, não fazia nenhum minuto que eu tinha me ausentado. E quando voltei para pegar a bolsa, o Álvaro não estava mais sentado na sua cadeira. Tinha levantado e estava agora conversando com alguém de uma mesa ali perto da nossa. Quando eu vi aquela cena, eu cheguei a parar. Não cheguei a ir até lá. Fiquei parada ali na entrada do corredor dos toaletes. Mas dali eu pude vir direitinho. O Álvaro, cheio de graça, com aquela fulana daquela outra mesa. Nem sei dizer o que eu senti naquela hora, mas foi uma coisa tão ruim. O safado estava arqueado sobre a mulher e parecia estar cochichando alguma coisa no seu ouvido. E olha, devia ser algo que ela estava gostando. Porque a buraca estava sorrindo, fazendo caras e bocas. Ele naturalmente não me viu. Devia pensar que eu ainda estivesse lá no toalete. Acho que ninguém do pessoal que estava ali me viu ali parado, porque todo mundo continuou conversando. Eu fiquei a certa distância, só observando a cena. Meu namorado conversando com aquela sirigaita, até que pelas tantas, eu o vi pegando o celular do bolso e mexendo nele, anotando alguma coisa, ou então mandando mensagem para alguém. E aquilo me tirou ainda mais do sério, porque me deu aquele estalo. Eu só podia estar passando o número dela para ele ou vice-versa. E agora talvez estivesse salvando ali nos contatos. Foi essa a impressão que eu tive, porque enquanto ele falava, ela falava também. E ele mexia no celular. Olha, aquilo fez o meu sangue ferver. Me aproximei. E ele então deu assim uma olhadinha na direção do corredor, me viu chegando e deu assim uma disfarçada. Até voltou ali para a cadeira, rapidinho. Cheguei diante dele e já foi perguntando: escuta, o que você estava conversando com aquela coisinha ali, hein? Eu? Ou o quê? Não, nada. É aquela irmã de um amigo. Só estava perguntando como é que ela tá aí, porque o bicho tá sumido, faz tempo que eu não vejo ele. Irmã de um amigo. Você acha que eu sou algum idiota, Álvaro? Você aproveitou que eu fui ao toalete pra babar em cima dessa... Você não tem vergonha na cara? Mas que babá, nada a ver. Só estava conversando. Vem cá, vem sentar aqui. Ele me pegou pelo braço, mas eu já fui me desvencilhando. Pode me soltar. Me solta, que eu não quero fazer escândalo. Me solta. Eu fiquei encarando a menina. E ela, claro, que viu, né, a confusão que estava rolando. Minha vontade era de voar no pescoço dela. Só que eu não queria fazer nenhum fiasco ali no bar. De todo modo, perdi completamente a vontade de ficar ali. Aquilo estragou a minha noite. Até porque nós dois, eu e ele, continuamos batendo boca. Eu não gostei nada da cena que eu tinha visto. E para não estragar a noite do resto do pessoal, pedi que ele me levasse embora. O clima naturalmente ficou péssimo. Fui o trajeto todo em silêncio, olhando pela janela. Inclusive no meio da nossa discussão no bar, eu fiquei tão nervosa que até esqueci de pedir para ele me deixar ver o celular, porque eu tinha visto ele anotando alguma coisa e só podia ser o número daquela infeliz.
Olha, chegamos em casa e eu nem me despedi dele. Simplesmente abri a porta do carro, saí e já foi entrando pelo portão. Ele ainda ficou ali parado durante um tempo, mas logo se foi também. Fiquei ali me torturando e no dia seguinte passei o dia todo com o coração apertado. Eu não gostava de brigar com o Álvaro. Quem é que gosta de alguém e vai querer brigar? Mas é que, puxa vida, sabe? Ele mandou várias mensagens, ligou várias vezes também, mas eu o ignorei completamente. Para não dizer que não respondi nada, à tarde, sabe, quase anoitecendo, eu escrevi aquilo: me deixa em paz. Não quero falar com você e nem olhar para tua cara. Olha, que fique bem claro, eu não tinha terminado o namoro com ele. Apenas não queria conversar. Estava muito magoada por conta daquilo que tinha acontecido. Eu não gostei do que ele fez. Ele me faltou com respeito. Aproveitou que eu tinha ido ao toalete para conversar com outra menina. Aquilo me tirou do sério. Ele chegou em casa, tentar conversar comigo, mas como eu já disse, não queria nem olhar para a cara dele. Era até perigoso. Eu, de repente, tomou uma atitude assim, terminar o namoro, por conta do meu temperamento, do meu sangue quente. A mãe notou que eu não estava legal, tanto que veio perguntar: o que houve? Brigaram de novo? Nem respondi. Só olhei para a cara dela de um jeito que eu tenho certeza que ela entendeu. Olha, eu pensei tanto naquele episódio. E aquele aperto foi tomando conta de mim de um jeito. Sabe que na amargura começa a entrar no osso? Fiquei ali me perguntando: meu Deus, será que vai ser sempre assim? Será que a gente vai viver brigando por causa de ciúme? As coisas erradas que ele faz? Porque volta e meia acontecia isso. A gente brigar por alguma atitude dele, sempre assim nesse tom. Convenhamos, ninguém entra num relacionamento para ficar brigando com o outro, discutindo. Eu não queria isso para mim, estava cansada. Queria ficar numa boa com ele. Mas para isso ele precisava ajudar, e ele não ajudava. Aquele dia depois do jantar, achei que já era tempo da gente conversar. Eu não ia suportar ficar com aquele aperto no peito até o dia seguinte. Me arrumei, chamei um carro de aplicativo e fui bater lá na porta da casa dos pais dele. Eram quase 10 horas quando eu cheguei. Quem me recebeu foi sua mãe. E quando me viu ali, estranhou, principalmente quando eu perguntei do Álvaro. Ué, pensei que vocês estivessem juntos? Não, nem conversei com ele hoje. A gente discutiu. Olha, eu tinha ido até lá para a gente conversar, até tentar me acertar com ele, se possível. Mas acabei tendo mais uma surpresa desagradável. Ele não estava em casa, tinha saído. Inclusive minha sogra pensou que a gente estivesse junto. Aquilo já fez a minha raiva voltar. Peguei o celular e liguei para ele, ali mesmo, na frente da Dona Edna. Nem chegou a tocar, caiu direto na caixa postal. Eu olhei para ela e falei: tá fora de área. A senhora sabe onde que ele foi? Ela falou que não. Ele não tinha o costume de falar por um dia. Fiz outras tentativas, mandei mensagens, nada. Pensa no estado em que eu fiquei. Em vez de voltar para casa, resolvi ficar esperando por ele ali na frente da casa dele. Depois, bati na porta de novo e pedi para a mãe dele para ficar lá no quarto dele. Fiz mais algumas tentativas, mas sempre caía direto na caixa postal.
Olha, eu peguei no sono e ele não chegou. A última vez que eu lembro de ter visto as horas, já era 1:30 da madrugada. Onde esse safado tinha ido? Era a pergunta que ficou ressoando ali na minha cabeça. Onde, com quem? Despertei de manhã com um barulho ali no quarto. Quando abri os olhos, dei de cara com ele ali, no pé da cama, me olhando com aquela cara de assustado. Ele tinha acabado de chegar. 7:15. Posso saber onde que você estava? Aliás, onde que você passou a noite e com quem? Liguei para você um monte de vezes, a madrugada toda. Ele falou que tinha acabado a bateria e que estava com a cabeça tão ruim por conta daquela nossa briga que tinha esquecido de colocar o aparelho para carregar. Falou que tinha saído com os amigos, tinham ido a um bar, que ele tinha bebido muito. Por isso resolveu dormir na casa de um deles. Inclusive, nem tinha sido ele que dirigiu o carro, mas esse amigo. Olha, eu estava tão revoltada que não acreditei. Quis saber logo que amigo que era esse. Pedi que ele ligasse pro cara ali, na minha frente, e deixasse no viva voz, para ver se o cara confirmava. Mas ele veio com aquela desculpa. Como você quer que eu ligue? O celular está sem bateria. Carrega ele. Eu espero. Ou liga do meu. Ele não queria ligar. Ficou desconversando, dando volta. Se não tinha nada a ver, eu fazia aquele papelão. Que o cara devia estar dormindo. Não tem aquele ditado, quem não deve não tem? Pois ele parecia estar morrendo de medo. Ou seja, estava mentindo para mim. E só de pensar que pudesse ter acontecido. Olha, que ele pudesse ter passado a noite com outra mulher. Eu me envaretei. Comecei a discutir, a falar cada palavra mais alto. O pior é que a certa altura, pelo jeito dele, que ele não estava sendo sincero. Era mentira. No fim, acabei indo embora. Ele queria me levar. Me acompanhou até lá fora, mas eu não quis. 2 noites seguidas, você me fez de idiota, Alvo. 2 noites. Eu nunca vou esquecer isso, viu? Acho melhor você começar a procurar outra mulher. Ou então, vai atrás dessa aí, com que você passou a madrugada toda. Eu cansei de você. Pra mim chega. Em vez de pedir um carro de aplicativo, saí andando feito uma louca pela rua. Estava completamente desatinada. Também não voltei para casa. Fiquei perambulando, me torturando. Somente na hora do almoço, voltei e fui direto para o quarto. Minha mãe veio falar comigo, mas eu disse a ela que não estava a fim de conversar com ninguém. No calor do momento, tomei uma decisão. Ia mesmo terminar aquele namoro. O Álvaro precisava aprender a me respeitar. Ele não podia continuar me tratando daquele modo. Muito menos continuar agindo como se fosse solteiro. A partir de hoje, você é um homem livre. Nós dois não temos mais nenhum compromisso. Foi a mensagem que eu escrevi. E assim que a mensagem foi entregue, eu o bloqueei. Até para ele não ter chance de responder. Depois de tudo isso, caiu no choro. Ele apareceu em casa para conversar comigo mais tarde, mas eu me tranquei no quarto e não quis conversar comigo. Ele deve ter mandado mensagem, ligado, mas repito, eu tinha bloqueado. Nos dias que se seguiram, ele tentou falar comigo de todas as formas, mandou e-mails,
ligou de outros números, foi atrás de mim no serviço, ali em casa, mas eu o ignorei completamente. Realmente eu não queria mais. Gostava dele ainda. Estava sofrendo. Mas repito, parece que o encanto tinha se quebrado. Ele pedia até para as amigas em comum virem falar comigo para interceder a seu favor. Mas eu nem deixava a pessoa começar a falar. Dizia que não queria saber, que não tinha mais jeito. Olha, só Deus sabe a minha tristeza. Mas, no fundo, eu achava que era melhor assim. Sem respeito não tem como. Quando a gente desencanta de uma pessoa, é tão difícil. Um dia, inclusive, ele foi atrás de mim no serviço, para mais uma vez conversar comigo. Aí, eu joguei um verde. Falei que já estava sabendo que ele tinha ficado com outra garota no dia em que saiu sozinho e passou a noite fora. Inventei aquilo só para ver o jeito dele. E ele falou: tá bom, chefe, eu reconheço, eu errei, mas quem nunca errou? Me arrependi por tudo quanto é mais sagrado, me perdoa, me dá mais uma chance. Convenhamos, se ele estava reconhecendo que tinha errado, era porque eu não estava enganada no meu julgamento. Ele tinha mesmo ficado com outra. Quem sabe fosse até aquele idiota com quem ele estava conversando naquele dia que a gente saiu lá no bar. Nesse dia, eu lembro que falei: olha, Álvaro, mesmo que você fizesse a maior loucura de amor, depois disso eu não te aceitarei de volta nunca mais, nunca mais. Você me traiu. Olha, eu falei aquilo, que tinha descoberto que ele estava com outra, mas era mentira. Não tinha descoberto nada. Só joguei um verde. O problema foi que ele reconheceu que tinha errado, pediu perdão, ou seja, devia ser verdade. No sábado de manhã, acordei com a minha mãe ali, me olhando. Filha, acorda. Acorda, filha. O que foi, mãe? Vem cá ver, hein? O que tem na frente de casa aqui, você vai adorar. Ela estava, sei lá, toda agitada. Nem me deixou lavar o rosto, foi me puxando pela mão. Tinha uma faixa bem grande, pendurada no poste de energia ali de casa, até o outro poste, do outro lado da rua. Era uma declaração de amor, um pedido de perdão. Naturalmente dele. Ele devia ter colocado aquela faixa de madrugada. Tinha os nossos nomes ali. Olha, se eu disser que não fiquei emocionada, estaria mentindo. Fiquei, mas não amoleci. Se ele achava que uma faixa ia me fazer esquecer o que ele tinha feito, estava muito enganado. Depois ele veio conversar comigo. E foi justamente isso o que eu falei. Se você quiser me reconquistar, não vai ser com faixinha romântica não, viu? Mas com atitudes. Já não disse pra você que nem que você fizesse a maior loucura do mundo, eu te aceitaria de volta? Percebi que ele ficou triste. Sei lá, deve ter desanimado, né? Mas e a tristeza que ele tinha me causado? Detalhe, seu número continuava bloqueado. Eu nem tinha intenção de desbloquear. Para ouvir lamento, choramingo, pedido de perdão. Olha, ele chegou a me escrever uma carta. Carta dessas convencionais. Colocou no correio, sem remetente, claro. E quando a carta chegou, eu abri assim meio desconfiado e vi que era dele. Era uma carta extensa.
Tinha 2 folhas, frente e verso, ele falando de nós, do nosso namoro, relembrando o modo como a gente tinha se conhecido, o que tínhamos vivido, as brigas, as reconciliações. Só que mesmo tendo ficado mexida de certo modo, não dei o braço a torcer. Não dei o braço a torcer. Sabe, porque a pessoa faz uma coisa séria com você e depois que o quê? Resolver com uma frasezinha romântica? Ele chegou a pintar o muro ali de casa. Escreveu uma poesia e assinou. Diz que me amava, que sem mim a vida dele não tinha mais sentido. Tudo isso, claro, de madrugada. Ninguém viu. O pessoal ali de casa achava que eu estava sendo dura demais. Que eu devia pelo menos conversar com ele, dar uma chance. Porque ele já tinha dado prova suficiente que me amava. Só que é aquela coisa, né? Quem tá de fora não sabe. Um domingo, acordei com a minha mãe, toda esbaforida de novo ali na minha cama. Ela tinha ido buscar pão na panificadora e se deparou com uma coisa na calçada. Eu fui conferir e, pro meu espanto, o Álvaro tinha feito um tapete com cartazes. Sabe essas cartolinas? O tapete ia do portão de casa até a esquina, mas não parava ali. Seguia aquela quadra até o fim da esquina. Nos cartazes, tudo aquilo que ele já tinha escrito lá na faixa, na carta. Escrevia que me amava, pedia perdão. Curiosas, eu e a minha mãe fomos seguindo para ver até onde iam aqueles cartazes. 4 quadras depois, os cartazes terminavam. Mas eu vi que o seu carro estava estacionado ali do lado. E quando me viu, porque ele estava ali no carro, quando me viu, olha, eu levei um susto, porque, imagine, ele saiu lá de dentro, segurando um buquê de flores na mão. Fiquei sem saber o que pensar. E mais do que isso, fiquei sem saber o que fazer, como reagir. Aquilo nunca tinha me acontecido, mas nem parecido. Ele saiu do carro com aquele buquê. Aí se ajoelhou diante de mim e falou: não sei mais o que fazer para você me perdoar. Sheila, eu te amo. Me diga o que eu faço para você me acertar de volta. Eu faço. Só não me peça para aprender a viver sem você, que eu não consigo. Olha, eu fiquei sem palavras. E sem ação. Sem saber se pegava ou não aquele buquê. Até que no impulso, peguei. E ele fez aquele pedido. Você quer casar comigo? Se você me aceitar, eu te prometo, você vai ter um homem assim, fiel a você o tempo todo, o mais apaixonado de todos, até o último dos teus dias, eu juro. Ele falou aquilo e ainda tirou um porta-joias do bolso, onde havia 2 alianças. Olha, eu não sei explicar, eu sou a pessoa mais orgulhosa do mundo, sou dura. Mas vendo ele ali assim, tão de joelhos na minha frente, a expressão de quem não tinha dormido bem, quem sabe há várias noites, eu fui, sei lá, como que amolecendo, porque chega uma hora que a emoção é tanta. Pedi que ele se levantasse, o abracei e falei que também o amava. Que também para mim estava sendo muito doído ficar longe dele. E tudo acabou terminando num beijo. Foi a nossa reconciliação.
Ele jurou que nunca mais na vida vai mentir para mim. E acabamos ficando noivos naquele mesmo dia. Quer saber? Se alguém me perguntar se eu tenho certeza de que fiz a coisa certa, eu não sei responder. Como também não sei se ele vai cumprir aquilo que prometeu. Tenho medo que ele volte a aprontar. Mas é como dizem, né? O amor é uma aposta. E eu resolvi apostar em nós. Resolvi correr o risco. Acho que é melhor do que ficar me torturando, pensando em como seria a minha vida, com ou sem ele, vivendo de sonhos, de incertezas, e de tristeza, de amargura, de estar longe da pessoa que eu mais amo nessa vida.